Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Comente também, jogue na sua página pessoal, você ajuda demais o nosso engajamento, o nosso trabalho. Você que está chegando no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e, claro, sempre atento aí aos nossos patrocinadores. A gente está com o nosso grupo aí no Telegram, onde tem o nosso curso, onde tem também o link sempre dos nossos vídeos, a gente não deixa passar nada. Além disso, tem também aí os 5% para você adquirir o seu manto oficial do Flamengo nas lojas oficiais. Online tem a nova taça também, né? A taça réplica oficial da Libertadores, que está sendo vendida na loja da Gávea, e você pode ir lá pedir o seu desconto também ao Breno, diretamente na loja da Gávea, mas nas lojas online você tem 5% com o cupom PAPA, né? Somente em loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. E eu convido você também a garantir o seu desconto na Outsider Tours, no link que está aí no comentário fixado, no chat fixado, para você ter aí um desconto em todas as suas viagens. Pode ser Copa do Mundo, pode ser Libertadores, final da Libertadores em Guayaquil. Você escolhe o seu destino a lazer, a trabalho. Procure a Outsider e peça o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Bem, vamos lá, a gente tem aqui algumas situações para passar para vocês. Mercado da bola, esse vídeo hoje aqui é praticamente todo o mercado da bola. Tem algumas situações diferentes, mas a gente tem muita coisa para falar com vocês. O Bruno Lemos trouxe ainda agora no Twitter, atualizando a informação do Montiel. Conversei hoje com uma pessoa ligada ao Sevilha, ainda não está definida a permanência do treinador Lopetegui, deverá então ter uma definição em no máximo 2 semanas para saber se o atual ou o novo treinador irá contar com o Montiel, né? Então eles vão definir a situação de treinador lá no Sevilha e se vão contar ou não com o Montiel. E aí a gente tem também a questão do Montiel, né, uma outra matéria aqui falando também no Bola VIP. Caíram 11,4 milhões de reais. Sevilha topa negociar Montiel com uma condição e Flamengo é avisado. Matéria aqui do Bola VIP, tá? Lateral direito viveu o auge da sua carreira no River Plate, mas vem encontrando dificuldades no futebol europeu. Segundo a matéria aqui do Romário Júnior, o Flamengo está avançando cada vez mais na contratação de Everton Cebolinha, né? Mas também pode estar chegando a outra contratação no mercado europeu, né? A prioridade aí é o Everton Cebolinha, já vai falar sobre isso, teve postagem aí polêmica do Everton Cebolinha, então a direção não deve parar por aí, né? E segundo o jornalista, volante, a gente já tinha trazido que volante e lateral direito também são opções que o Flamengo busca além do atacante pela esquerda. O Montiel, ex-River Plate, atualmente no Sevilha, é um nome que agrada muito a torcida e também internamente, mas é um negócio aí complicado, né, segundo a matéria. Além do Montiel, o William, né, ex-Inter, é outro que está na mira aí, mas especificamente vamos falar aqui agora sobre esse atleta do ex-River, né, que está no Sevilha. A reportagem aí do Bola VIP Brasil apurou que o Sevilha aceitaria negociá-lo com uma condição, tá? Se aparecesse uma proposta nos mesmos valores em euros que os espanhóis investiram no argentino, 11 milhões de euros, tá? Então, a matéria na chamada diz que eles caíram 11,4 milhões de reais, né? E aí eles explicam aqui o seguinte: convertendo na nossa moeda, isso daria em torno de 56,6 milhões na cotação atual. Quando o Sevilha pagou os 11 milhões de euros em 2021, a moeda estrangeira estava mais valorizada, assim o custo da operação em reais foi de 68 milhões. Mas eles não estão pautados, gente. Eles não estão se pautando pela moeda brasileira, é pelo euro. Para eles estão pedindo a mesma coisa que pagaram. Para o Flamengo, sim. Mas isso aí não tem como a gente falar, vai pagar menos porque aceita. Não aceitou. Na verdade, é questão de eles aceitam receber o que pagaram lá atrás, mas é questão de câmbio, né? Ou seja, as cifras caíram, né? 11,4 milhões de reais para o Flamengo, se o Flamengo quiser contratar 56,6 milhões de reais. Ele tem apenas 25 anos
e por mais que não venha bem no Sevilha, o clube espanhol acredita que a sua valorização no mercado ainda segue em alta. É mais um jogador aí, né, que o Flamengo teria que convencer a vir para cá para ganhar uma projeção, caso do Cebolinha, que parece, né, que está começando a funcionar. O Flamengo vem conversando aí com o Bertolucci, já tem conversado com o staff do Everton Cebolinha, já é uma realidade, o Flamengo quer contratar, e eu acabei de participar num programa lá, o meu amigo Pedro Sepúlveda me convidou para participar de um programa na TV portuguesa, e lá eles estavam falando que o Benfica aceitaria negociar por cerca de 13 milhões de euros o Everton Cebolinha, permanecendo com 30%, o Flamengo comprando 70% dos direitos. Então, pode ser que seja alguma negociação em torno de 13 a 15 milhões de euros por 70% dos direitos do Everton Cebolinha. Eles lá me perguntaram, mas será que o Flamengo consegue também contratar por empréstimo? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu falei que aqui a gente não tinha escutado nada com relação a empréstimo do Everton Cebolinha, mas que era um nome aí que interessava sim, né, um atacante pela esquerda que interessava ao técnico Paulo Souza. A gente tem aqui também uma outra matéria falando que a chegada do Everton Cebolinha, o Flamengo pode fazer outro medalhão aí que recebe 600 mil por mês, fazer as malas. Estão falando da questão do Marinho, né? Que de acordo com o Flá Resenha, o Flamengo pode estar se aproximando de um acordo com o atacante Everton Cebolinha, e aí com isso pode fazer com que o atacante Marinho, que chegou recentemente ao Flamengo, em uma negociação entre o time carioca e o Santos, deixe o clube. O atleta, que já não vem tendo muito espaço, vai ter o futuro indefinido na Gávea. Eu penso diferente, eu acho que o Flamengo está montando um elenco onde ele tem muitas peças, muitas opções, e o Marinho ainda não teve a sua grande oportunidade no Flamengo. Eu gosto muito do Marinho, tá? E a matéria fala aqui que recebe um salário alto e tal, que o Flamengo pode abrir espaço na folha. Eu sinceramente acho que o Flamengo ainda vai tentar, né? A diretoria ainda vai tentar aproveitar o Marinho da melhor forma possível, né? Acho que ele recebeu chances, tem o seu espaço, é um jogador de transição e de contra-ataque que temos procurado ajudar a entender a ocupação de espaço e interação com os jogadores das outras linhas. Com certeza é um jogador que vai ter o seu espaço. Queremos melhorá-lo para que entenda quando tem que acelerar ou combinar, ou seja, ser mais completo. Ele quer crescer. Foi o que falou aí o técnico Paulo Souza, né, analisando aí o Marinho. Então, essa situação da vinda do Cebolinha mexe com muitas questões aí, inclusive o Renato Maurício Prado, ele falou que o Cebolinha seria um bom reforço para o Flamengo, mas aí ele avaliou uma outra coisa. Olha só, o Flamengo pagando cerca de 77 milhões de reais na cotação atual, e pelo que eu escutei hoje na TV, no programa que eu participei, poderia chegar a 70% do valor dos direitos. O Flamengo pegando 70% dos direitos por 13 milhões de euros, né? Então, a gente teria aí o valor aí um pouco mais reduzido, né? Por exemplo, só para a gente pegar aqui e fazer uma conta rápida, vamos lá. Cotação aqui, ó, vezes 13. A gente está falando de 66 milhões, quase 67 milhões de reais, tá? Então, o Renato Maurício Prado falou o seguinte: sinceramente, 15 milhões de euros, que é o preço que está sendo pedido atualmente pelo Cebolinha, me parece muita grana, embora eu não tenha a menor dúvida que o Cebolinha, voltando ao Brasil, ainda vai fazer muita fumaça. Ele saiu daqui em uma época em que estava muito bem. Ele é muito bom jogador e o nível do nosso futebol a gente sabe que é bem mais baixo do que o futebol europeu, inclusive que o futebol português, né? Eu acho que ele é um bom reforço, sim, mas considero o preço muito salgado. Aqui está saudável, mas deve ser salgado. Quanto a ele preferir ficar na Europa, ele tem que arrumar quem queira, e isso eu não estou vendo até agora. E aí clubes que eu vejo falar que estão interessados no Cebolinha são o Flamengo, que já pensava nele quando vendeu o Michael. Aliás, a venda do Michael foi uma estupidez. O Flamengo poderia estar muito bem servido na posição com o Bruno Henrique e com o Michael. E eu li também que o John Textor, dono do Botafogo, também está pensando no Cebolinha. Se ele estiver mesmo, ele tem bala o suficiente para deixar o Flamengo a ver navios. Discordo, acho que o Flamengo também tem condição, né, de entrar nessa negociação e levar o Everton Cebolinha. Detalhe,
para vocês é que o Everton Cebolinha fez uma postagem nos seus stories dele treinando, mesmo nas férias, ele mantendo a forma nas férias, e ali na imagem o Everton Cebolinha colocou ali embaixo: bora que o muro tá baixo, bora que o muro tá baixo, avisando que o muro tá baixo, termo que a gente utiliza quando um torcedor de outro clube, o time tá muito mal e vê o Flamengo bem, o cara começa a ficar empolgado com o Flamengo, mesmo ele sendo torcedor de outro time, a gente fala assim: vem que o muro tá baixo, bora que o muro tá baixo. É o termo que o próprio torcedor do Flamengo usa muito: bora que o muro tá baixo, naquela fase 2019, 2020 que a gente falava para os torcedores virem torcer pelo Flamengo. Então, era muito assim, a gente usava esse termo. O Everton Cebolinha usou esse termo na postagem dele, treinando, bora que o muro tá baixo, deixando claro, né, que ele tá pensando em mudar de áreas, em sair do Benfica. E a gente sabe que o clube que está sendo especulado nesse momento, e que inclusive há interesse, e que a gente sabe que já estão envolvendo inclusive o Bertolucci, uma série de negociações, de possibilidades, é o Flamengo, tá? Então, a gente já trouxe algum panorama aí com relação a isso. E aí a gente vai passar para vocês, olha só, com relação aqui agora ao William Arão, né? Mas eu só queria trazer um assunto aqui que foi levantado no Fanáticos aqui. Davi Luiz pode deixar o Flamengo em julho. O zagueiro faz boa temporada pelo Mengão. Ele não está fazendo uma temporada tão maravilhosa como era esperado, tanto é que os torcedores do Flamengo, até aqui no canal mesmo, a maioria dos comentaristas preferem a dupla Rodrigo Caio e Pablo, mas essa matéria do Fanáticos aqui, que fala: contratado pelo Flamengo no ano passado, Davi Luiz foi recebido pela nação com muita festa e tudo mais. Até aqui são 32 partidas com a camisa do Mengão, tendo sido vice-campeão da Libertadores no ano passado e vice-carioca também. E aí a matéria pega e fala: Davi Luiz tem cláusula no contrato para deixar o Mengão, né? Que aí, segundo o jornalista Vene Casagrande, ele tem essa cláusula especial em seu contrato que o permite deixar o time de graça caso aceite uma proposta do exterior. Cara, isso aí o Flamengo, outros jogadores, o Rafinha, o próprio Diego Alves, isso aí o Flamengo sempre teve, né? E aí eu acho que até é uma bobeira a gente avaliar, pensar que o Davi Luiz vai estar pensando em sair do Flamengo. O próprio Vene trouxe que não deixou de frisar, né, a felicidade do jogador no Mengão. Segundo ele, deseja ficar no clube pelo menos até dezembro. Ainda assim, existe a possibilidade, segundo a matéria, eu não vejo essa possibilidade da saída dele em julho, não, tá? E inclusive o que eu sei também é que está muito feliz aí, tá, no Flamengo, muito feliz no Flamengo. Eu não vejo motivo para preocupação, apesar nesse momento a dupla de zaga entre Rodrigo Caio e Pablo estar se saindo melhor. É um jogador aí de muita experiência e que eu sinceramente não vejo querendo sair do Flamengo, não. Passar para vocês aqui também a questão do William Arão, né, que ele revelou um incômodo com a fase coletiva do Flamengo. Vou pegar as aspas dele aqui, ó. Individualmente, tá? Falando, no caso, né? Ele falando do Arão individual, sim, estou feliz, mas coletivamente não. Voltar para a posição, fazer bons jogos te dá confiança, felicidade, prazer em estar em campo, jogar e desfrutar da partida, mas não estou feliz com o time. Eu preferia que não fizesse todos os gols que tem feito, né? Mas que a gente pudesse ter vencido e estar lá em cima sendo líder, né? Mas estou feliz com o meu desempenho individual, quero continuar melhorando, temos muitas coisas para crescer ainda e que eu possa ajudar o Flamengo a crescer e que a gente chegue lá. Então ele demonstrando aí uma insatisfação com o futebol apresentado pelo coletivo, né, dos jogadores, né, e ele feliz com o seu desempenho individual, mas com o coletivo não. Passar para vocês que o Flamengo vai até o limite aí pelo Andreas Pereira, tá, gente? Matéria do UOL falando que a novela sobre a permanência do Andreas Pereira no Flamengo entrou no seu último mês. O contrato de empréstimo vai até 30 de junho, mas o Fla ainda não decidiu, tá? Segundo a matéria, o Flamengo não decidiu sobre a manutenção do jogador no elenco. A chance não é grande dele continuar. O Flamengo também não deve conseguir uma extensão do empréstimo, né? A gente vai falar até sobre isso.
Então, o pensamento é ir até o limite do tempo para definir a compra dos direitos econômicos, e a frase "o tempo é para ser usado" ecoa nos corredores do Ninho do Urubu. O clube projeta o desfecho somente daqui a 4 semanas. Tá? Então, o Flamengo, né, vai até o limite, né, com o Manchester United para definir a compra ou não, em definitivo, do Andrés Pereira. Inclusive, olha só, tem essa declaração aqui: "Eu gostaria de ter a continuidade do Andrés. Já falei com o Bruno, o Spindle, mas não depende só de nós, depende do jogador, do seu clube." Então, Paulo Souza tinha deixado, né, claro que ele tinha interesse que o Andrés continuasse. A gente tem também aqui a questão do United ter mandado olheiro, né? A ESPN trouxe uma matéria aqui falando que, olha, como a viagem de olheiros do United para observar o xodó de Paulo Souza fez ingleses quererem voltar atrás com o Andrés Pereira, né? Quererem a volta do Andrés Pereira. Segundo a apuração da ESPN inglesa, o Manchester United enviou olheiros ao Brasil para observar o meio-campista João Gomes, porém, quem mais impressionou foi Andrés Pereira. Tá? Segundo a apuração da ESPN inglesa, o clube enviou olheiros para observar o jogador rubro-negro, mas os olheiros se impressionaram com o Andrés e eles vieram recentemente ao Brasil e tudo mais. Andrés tem impressionado os ingleses durante seu empréstimo, mas mesmo assim uma contratação em definitivo por parte do rubro-negro foi praticamente descartada, porque a contratação do jogador sofre muita resistência interna, principalmente em relação ao investimento considerado exagerado por parte da cúpula. Flamengo e Manchester United de um acordo já alinhado desde fevereiro de 10,5 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais, por 75% dos direitos econômicos do jogador. Né? Em entrevista ao jornal O Dia, o empresário do volante Giuliano Bertolucci comentou a situação de Andrés e confirmou que ele deve deixar o clube em breve rumo à Europa. E ele também já tinha... o staff do jogador tinha falado que não tinha recebido até o momento uma posição oficial do Flamengo, mas o Bertolucci fala isso. Internamente, o United já começa a planejar o retorno do Andrés, pensando na preparação para a próxima temporada. Né? Ele e o técnico Ten Hag já trabalharam juntos no PSV Eindhoven, e o técnico está disposto a observar o jogador de 26 anos mais de perto durante a pré-temporada. A gente tem aí então essa possibilidade, né? O United conta com poucos meio-campistas após a saída de Nemanja Matic, né? O Paul Pogba, o Juan Mata e o Jesse Lingard. Então o Andrés ainda tem mais um ano de contrato com o United após assinar uma extensão em 2019. Então essa é a situação aí do Andrés Pereira, agora, né, podendo ser desejado pelo Manchester United. O Flamengo aí, a gente sabe que está se preparando para esse jogo contra o Fortaleza, né? E o Paulo Souza, após o treino, promoveu um almoço aí de confraternização com o elenco do Flamengo. Ele aproveitou o dia para ter um momento de confraternização após a atividade, né? Foi inclusive matéria da nossa repórter Isabelle Costa, que após o treino nesta quarta-feira pela manhã, o elenco e comissão técnica do Flamengo tiveram esse almoço de confraternização. E agora à noite, Gabigol marcará a presença. Foi o que ela escreveu ontem no Twitter dela, que ele iria lá no Fla Basquete. O Fla Basquete, infelizmente, perdeu. A gente convoca você, torcedor do Flamengo, amanhã, no sábado, estar lá presente, né? 10 mil no Maracanãzinho, a hashtag é essa, 10 mil no Maracanãzinho. Vamos lá, é muito importante você, torcedor do Flamengo, estar apoiando o seu time, né? O Flamengo é o atual campeão mundial de basquete, então é muito importante. E eu, hoje, às 17h30, né, deixo aqui o convite, você que está aqui, vamos lá, às 17h30, eu vou estar no podcast Futebolaço Podcast. Ele é vascaíno, o Dieguinho é vascaíno, mas ele está com um podcast onde ele está levando vários influenciadores, famosos e tudo mais, jogadores. E apesar dele ser rival, não é inimigo. Rival sim, inimigo nunca. Então eu vou lá participar e eu convido você a estar acompanhando um pouco mais, né, da minha história, saber um pouco mais de mim lá no podcast, no Futebolaço com Temudo, Futebolaço Podcast, hoje às 17h30. Então vamos lá, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!